Muitos céticos e ateus duvidam muito da existência de Moisés e da veracidade do texto do livro de Êxodo e também do livro de Gênesis, e duvidam veementemente da história da retirada do povo de Israel da terra do Egito. Neste vídeo eu estarei trazendo achados arqueológicos incríveis e fascinantes, quase nunca contados antes. Por isso, eu peço que deixem os seus likes e os seus comentários e compartilhem com outras pessoas que desejam conhecer achados arqueológicos que provam a existência de Moisés, das pragas do Egito e do Êxodo antigo. A partir de agora eu estarei falando a respeito dos achados arqueológicos sobre Moisés, o Êxodo, as pragas do Egito e muito mais. Serão cerca de 10 achados arqueológicos sobre Moisés e o Êxodo, por isso eu peço aí que assistam o vídeo até o final. O relato de Deus levantando Moisés para liderar o povo de Israel para fora da escravidão na terra do Egito é um dos eventos bíblicos mais importantes. Na verdade, é o evento mencionado com mais frequência em todo o Antigo Testamento, mencionado mais de 120 vezes em histórias, leis, poemas, salmos, escritos históricos e profecias subsequentes. Além disso, houve cerca de 3.500 anos de celebrações quase ininterruptas da Páscoa judaica. O Êxodo é um evento tão seminal na história hebraico-aramaica que é exagerado sugerir que, como fazem alguns críticos, que não tivesse nenhuma base histórica para ilustrar tal história fantástica. Existe alguma evidência aí arqueológica sobre o êxodo israelita no Antigo Egito? A verdade é que sim. A resposta para essa pergunta é sim. Existem centenas de inscrições antigas, achados arqueológicos que provam, mais do que provam, a existência de Moisés e a saída do povo israelita, dos semitas, do Egito Antigo. A partir de agora, fiquem com as descobertas. Em 10º lugar, nós temos inscrições proto-sinaíticas. Existe uma inscrição proto-sinaítica de Serabit el-Hadim, Sinai 360. Alguns sugeriram que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mas que foram escritos 1000 anos depois por um suposto grupo de sacerdotes que viviam no exílio da Babilônia e tentavam inventar uma história gloriosa para seu povo. Quando essa teoria foi proposta pela primeira vez no século XIX, não havia nenhuma escrita alfabética conhecida com a qual Moisés poderia ter registrado relatórios tão longos dos 5 livros. Agora sabemos que havia de fato sim uma escrita alfabética que Moisés poderia ter usado e que ele usou. Lembre-se de que Moisés era alfabetizado, tendo sido educado na casa de Faraó. Era um verdadeiro erudito em línguas antigas, em escritas e muito mais. No início do século XX, Sir Flinders Petrie descobriu exemplos de escrita alfabética, escritas em pedras em Serabit el-Hadim, uma mina de turquesa egípcia no Sinai, que era uma mina de escravos hicsos, ou seja, semitas. Eles datam ela aí do século XV a.C., isto é, 1500 a.C., 3.500 anos atrás, inclusive a época de Moisés. A escrita proto-sinaítica, como costuma ser chamada, foi inventada pelos semitas e pelos cananeus, que trabalhavam na mina de turquesa e adotaram símbolos hieroglíficos egípcios com letras pictográficas para sua língua. A maioria dos estudiosos concorda que o idioma por trás desta escrita é aí a de maioria vindo aí da terra de Canaã, na região aí de Aram e de outras regiões também. Mas qual idioma em questão está em debate, apesar da maioria dos estudiosos concordarem que era a língua aramaica antiga. Em 9º lugar, nós temos aí as palavras egípcias no texto hebraico aramaico. Um dos elementos frequentes negligenciados do relato do Êxodo na Bíblia é o uso de palavras egípcias no texto hebraico-aramaico. Após o nascimento de Moisés na narrativa, lemos quando ela não podia mais
escondê-lo, ela pegou para ele um cesto feito de junco e o revestiu de betume e piche. Ela pôs o menino nele e o colocou entre os juncos à beira do rio. O egiptólogo James Hoffenmeier destacou as numerosas palavras egípcias que muitas vezes são perdidas neste versículo. A palavra hebraico-aramaica para cesta é tepat, nan, e deriva aí da palavra egípcia de bjit. Da mesma forma, as palavras juncos e pish têm etimologias egípcias antigas, e a palavra hebraica juncos é inquestionavelmente a palavra egípcia tufi. A palavra rio, referindo-se claramente ao Nilo, não é a palavra hebraica normal para rio, e em aramaico também. No caso, em hebraico é nahar, né? E também em aramaico é nahrim, né? Mas sim, uma transliteração aí da palavra egípcia para o rio Nilo. Existem muitas evidências egípcias no texto hebraico, aramaico, e estamos aí, mais uma delas. Em oitavo lugar, nós temos os papiros Brooklyn. O papiro Brooklyn registra os nomes aí de cerca de 95 escravos domésticos, incluindo alguns que são hebreus. Em oitavo lugar, nós temos o papiro ou os papiros de Brooklyn. O papiro de Brooklyn, ele registra os nomes de pelo menos 95 escravos domésticos de origem semita, que são tidos e considerados como sendo israelitas. Há evidências, no entanto, que os israelitas no Egito, o próprio papiro, vai descrever um documento egípcio escrito em escrita hierática, que nomeia 95 empregados domésticos de uma nobre chamada Senebetsi. Cerca de 40 dos nomes são semíticos, e vários foram identificados como sendo nomes hebraicos e também nomes aramaicos. Estes incluem Menahema, uma forma feminina do nome hebraico Menahem, uma mulher cujo nome é paralelo a Issacar, um dos filhos de Jacó, e também o paralelo aí de Sifra, o nome de uma das parteiras hebreias antes do Êxodo. Para ser claro, este papiro ele é datado aí provavelmente da 13ª dinastia, que vai aí de 1809 a 1743 a.C., logo após a época de José, e não se refere aos escravos hebreus israelitas na época de Moisés. Titus Kennedy resume a importância do papiro. Esta lista é um atestado claro do povo hebreu israelita que vivia no Egito antes do Êxodo, e é uma evidência essencial no argumento de um êxodo histórico. Curiosamente, nós sabemos que os israelitas, os proto-israelitas, eram chamados aí simplesmente de arameus, até porque Jacó era um arameu, e os arameus eles fazem parte aí da origem do povo israelita, a origem étnica, até porque as matriarcas de Israel eram arameias e o próprio Jacó era um arameu. Em sétimo lugar, nós temos registros egípcios de escravos fazendo tijolos. Uma das tarefas para as quais os escravos israelitas eram pressionados a fazer eram os tijolos. Quando Moisés pediu a Faraó que deixasse o povo ir, Faraó respondeu tornando seu trabalho mais difícil. A descrição bíblica de escravos fazendo tijolos é confirmada por uma pintura na tumba de Herquimire, que é datada aí de 1445 a.C. O vizir do Egito, sob Tutmoses III, é Amenhotep II. A pintura retrata escravos núbios e também semitas. Os egípcios chamavam as pessoas de Canaã e de toda a região do Oriente Médio de asiáticos ou simplesmente semíticos, que é o termo egípcio Rekaur Assut. Eles estão fazendo tijolos para as oficinas aí do templo de Karnak. Escravos são vistos coletando e misturando lama e água, espacotando a lama em moldes de tijolos e deixando os tijolos secarem ao sol. Funcionários egípcios próximos, cada um com uma vara, supervisionam aí o trabalho dos escravos. Em sexto lugar, nós temos as descobertas na cidade Ixa de Avares. Segundo o texto bíblico, os israelitas se estabeleceram na terra de Ramsés, em Gênesis 47, verso 11. Lembrando que Ramsés é um nome comum no Egito Antigo. Em algum momento do século
18 a.C., embora estivessem inicialmente livres, em algum momento eles se tornaram escravos dos egípcios nativos e foram pressionados a construir a cidade de Ramsés, em Êxodo capítulo 1, verso 11. Quando deixaram o Egito em 1446, provavelmente antes de Cristo, em cerca de 430 anos depois, partiram de Ramsés. Exemplo está escrito em Êxodo, capítulo 12, verso 37, o uso da palavra Ramsés é uma atualização do texto bíblico por editores posteriores para substituir o nome de um lugar arcaico por outro mais reconhecível, como em Gênesis 47, verso 11. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e deu-lhes uma possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. Nós sabemos que esta cidade, ela era chamada, antes de ser chamada de Ramsés, ela era chamada por um nome mais arcaico, mais antigo na época dos israelitas, dos proto-israelitas naquela terra. Ela era chamada aí de Avares. Avares, para quem não sabe, era a capital dos povos Ixos, os povos semitas vindos do Oriente Médio que encheram a terra do Egito. Em quinto lugar, nós temos muitas evidências de que foi o faraó Amenhotep II quem governou o Egito logo após aí a saída dos israelitas aí da terra do Egito, e que seu pai, no caso, chamado pelo nome de Tutmoses III, foi o faraó aí que enfrentou Moisés e o próprio Deus, Moisés e Arão e o Deus de Israel. E houve todas as pragas aí que aconteceram no Egito. Foi no caso Tutmoses III quem enfrentou tudo isso, e logo após a saída dos israelitas da terra do Egito, provavelmente em 1400 a.C., em 1406 quem assume o trono do Egito é o faraó chamado pelo nome de Amenhotep II. Em quarto lugar, nós temos o alívio da Guerra de Sete. O famoso relevo das campanhas do faraó Seti I, que são datadas aí de 1291 a 1279 a.C. no templo de Karnak, retrata a fronteira oriental do Egito em uma forma pictórica, como um mapa, e provavelmente se relaciona com a rota que Moisés e os israelitas seguiram durante o Êxodo. Em Êxodo, no capítulo 13, no verso 17, nós lemos: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse próxima. Pois Deus disse, para que o povo não mude de ideia quando vir a guerra e voltar para o Egito. Para campanhas egípcias em Canaã, um canal vertical alinhado com juncos e rotulado como as águas divisórias é visível, bem como um corpo maior de água no fundo do canal, uma característica que foi vista por exploradores anteriores, mas não é mais visível. O relevo de Seti é uma evidência que houve, em algum momento no passado distante, um canal ou via fluvial na fronteira oriental do Egito, embora a área seja agora um deserto. Em terceiro lugar, nós temos a inscrição de Soleb. No final do século XV a.C., o faraó egípcio Amenhotep III construiu um templo para homenagear o deus Amon-Ra em Soleb, na Núbia, atual norte do Sudão. Ele deixou uma lista dos territórios que afirma ter conquistado em uma série de colunas no templo. Cada território é representado por um relevo de um prisioneiro com as mãos amarradas nas costas sobre um anel de nome oval identificado, sendo a terra do inimigo conquistado. Um dos inimigos da terra são os Xaxu, os nômades de Iarwer, que no caso não são israelitas, mas são dos povos aí abraâmicos, que no caso são os midianitas e também os edomitas. Curiosamente, os relevos e esculturas encontradas, pinturas encontradas sobre eles, os distinguem aí dos africanos, os núbios e etíopes antigos, colocando os semitas como sendo povos de cavanhaque ou de barba longa, com o nariz arqueado, tom de pele claro, levemente bronzeado do sol, e aí roupas muito coloridas, como a túnica de José. Em segundo lugar, nós temos o Pedestal de Berlim. O Pedestal de Berlim é uma inscrição egípcia guardada no Museu Egípcio de Berlim, que quase certamente se refere a Israel como uma nação em Canaã. A inscrição tem 3 anéis, de nome 2 dos quais claramente são lidos Askelon e Canaã,
e o terceiro no caso dos quais foi reconstruído para ler, sendo Israel, ou seja, a terra de Israel. Em primeiro lugar, nós temos a incrível Estela de Merneptah. O faraó Merneptah, para quem não sabe, eu fiz um vídeo a respeito dele e eu falo sobre a sua história e a sua vingança contra o povo de Israel. E ele atacou a terra de Israel, em Canaã, e na Estela é muito bem descrito até mesmo a língua que os israelitas falavam nessa época, que já era a língua hebraica, a língua fenícia. Antes eles falavam o aramaico, em 1400 a.C., porém nesta época já era a língua hebraica ou fenícia. Curiosamente, esta Estela, o faraó Merneptah se vangloria de ter supostamente destruído o povo de Israel, o que era comum entre os faraós egípcios, de se vangloriarem até mesmo de uma batalha que eles nem mesmo venceram, simplesmente para não perderem ali os seus status de divindade humana. O nome Israel aparece claramente na Estela de Merneptah, que é datada aí de 1208 a.C. Existem centenas de descobertas arqueológicas até mesmo mostrando versículos do livro de Êxodo e de Gênesis em Serabit al-Hadim, porém são estas algumas das descobertas arqueológicas que provam a existência dos israelitas, de Moisés e do Êxodo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.